Hoje é dia de você compartilhar a informação que você sabe, você questionar, fazer a sua pergunta. Hoje é dia de concluirmos a instrução, não só da porção, mas das porções. Essa semana a porção Merubarot é uma porção dupla. Sabiam disso? Não, né? Vocês não estão estudando direito. Mas tudo bem, a culpa é do pastor. Tudo é minha culpa, ou glória. Se é uma porção dupla, qual é o nome da primeira? Vai. E vou colocar aqui, tá? Pode ser escrito assim. Significa assim, isso daí. Hã? Fez o quê? Reuniu, convocou, ajuntou. E aí, meus irmãos? Quem deu uma pequena lida? A porção dessa semana é juntou ou reuniu. Reuniu. Fala sobre uma convocação. Maravilha? E ela compreende o livro do Êxodo, no capítulo 35. E o verso já foi lido, irmão. O pastor fez o favor de já ler aqui o versículo 1, tá bom? Só para você entender por que é esse nome. Vai. Como que pronuncia isso daí? Hã? Kel? E o que significa? Vai Kel? Hã? Ajuntou, reuniu, fala de uma santa convocação. Sempre o nome da porção vai estar relacionado ao primeiro versículo. O nome da porção sempre vai estar relacionado ao primeiro versículo. De qualquer porção é assim. Então olha lá. Você pega o livro do Êxodo 35, versículo 1, está escrito assim, ó: tendo Moisés convocado, reunido, ajuntado toda a congregação. Essa palavra aí é Vaekel, né? E ajuntou, e reuniu, e convocou todos os israelitas. E olha só, essa semana nós tratamos de vários assuntos, muitos assuntos importantes. Nós falamos sobre a unidade. Eu vou repetir aqui, ó. A unidade. Essa semana, quem veio nos cultos, hein? Quem vai lembrar da palavra? O que mais que nós falamos? Falamos de uma unidade, lembra disso? E na sexta-feira, falamos do quê? Hã? Capacitação, que é a função do Ruach HaKodesh. Do Ruach HaKodesh, do Espírito do Santo, da capacitação. Então, o que é uma unidade? Uma unidade. Vou colocar ali, ó. O pastor complementou sua frase, ó. Todos juntos no mesmo propósito. Os filhos de Israel, eles tinham unidade? Sempre o líder Moisés, ele ficava juntando a congregação. O objetivo de uma liderança é unir todos os povos. Unir, unidade, tornar um. Unidade significa tornar um. Porque o nosso Deus, ele é Errad, ele é um. Cristo falou sobre essa unidade. Da mesma maneira que Deus é único, ele também é uma unidade. Por isso que Cristo falou: eu e o meu Pai somos um no propósito. E quando se é um no propósito, no ajuntamento, na unidade, no relacionamento, no trabalho,
há um poder destinado à unidade. Qual que é o poder? Salmo 100. O que está escrito nesse salmo? Bom e suave, porque irmão. Olha, a pastora cheia de poder. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam, hein? O Salmo 133 vai falar de um poder, tudo bem? De um poder que a unidade traz. E esse poder, ele é bem específico. A Bíblia fala, é como o óleo. O óleo. Mas é qualquer óleo? É o óleo da lisa que a gente tem em casa? O azeite da oliva? Não. O óleo catite? Não. Que óleo que é? Esse é o objetivo. O poder da unidade é um óleo precioso, mas não é qualquer óleo, porque na Bíblia vai apresentar vários óleos. O óleo catite serve para menorá, que é o óleo esmagado, espremido, que é a primeira porção para iluminar, menorar. Esse é o óleo catite, é a primícia do óleo. Quando passa a azeitona lá, e é o primeiro óleo que sai, aquele óleo é para menorar. Por isso que Deus determinou, a primícia é para menorar. Os outros óleos eram usados em diversas coisas. Tratamento de ovelhas, para ela curar, né, das suas feridas. Passava-se óleo, que era uma forma também das moscas não colocar ali as suas bactérias. O óleo protegia. Então o óleo tinha várias funções, e cada óleo uma finalidade. Olha só, cada óleo uma finalidade. O óleo que fala Salmo 133 é um óleo diferente. Porque é o óleo qual? O óleo que o povo não poderia refazer ele fora do... Isso. É o óleo que consagrou Arão. É o óleo da consagração de Arão. É como o óleo, a comparação. É como é comparativo. É como o óleo precioso que desceu sobre a cabeça e correu sobre a barba de Arão. Irmão, Deus ordenou nunca mais copiar a essência desse óleo. Aquele que fizer isso será extirpado do povo de Israel. Então Arão foi consagrado com uma especiaria de um óleo que era misturado com alguns obra do perfumista, mirra, essas coisas. Consagrou a vida dele. Depois disso Deus ordenou assim, ó, não se copia mais essa essência, não se produz de novo esse óleo, porque esse óleo foi específico para Arão. Só que Deus não nos daria uma capacitação sacerdotal? Se Ele quer que a nação seja uma nação de sacerdotes, qual é a vontade de Deus? Que tenha um povo santo, sacerdócio real. Não é isso? Não é a vontade de Deus? O próximo livro que nós vamos estudar, de Vaikra, livro de Levítico, que começa já na próxima semana, ele vai falar desse povo sacerdotal, da escolha de Deus, de uma nação para ser sacerdote dele na terra. Então o que Deus deseja? Muitos sacerdotes na terra. Por isso que em Cristo Ele nos fez reis e sacerdotes. O propósito de estarmos em Cristo é nos tornarmos sacerdotes. Só que para nós nos tornarmos sacerdote e termos a capacitação que teve Arão, nós precisamos ter a unidade. Já ouviu falar que a unidade compõe o corpo de Cristo? É a unidade que compõe o corpo de Cristo. Então o que é o corpo de Cristo? Eu sou o corpo de Cristo? Não, sozinho eu não sou nada. Eu sou uma parte do corpo. Você é outra parte do corpo. Se você arrancar o seu braço, como que fica? É isso. São deficiências. Aí, obrigado, você fica um deficiente. A pessoa fica deficiente. Uma pessoa com deficiência, ela tem algumas limitações? Tem. E aí nós queremos o corpo de Cristo limitado? Não. Então você é importante. Imagine que você é o dente da engrenagem. É um dente da engrenagem, só que tem vários. Aí você não faz a sua parte. Quando chegar aqui vai patinar. Não vai fazer as coisas acontecerem. E aí, quando nós estamos estudando essa porção do ajuntamento,
Nós estamos falando da unidade que todos vão contribuir para a construção de algo específico. O que eles estão construindo mesmo? O Mística. O Mística nada mais e nada menos é do que o portal onde Deus quer se manifestar na terra. Todos vão trabalhar nisso? Todos. Unânimes. Aí você pega as características da igreja de Atos dos Apóstolos. Vocês gostaram dessa, né? É em livros, glória a Deus. Você pega as características. Onde estão as características? Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 2, 42. Acho que é 42. Deixa eu ver. Cabeça às vezes falha. Atos dos Apóstolos, olha só. É 2,42, né? É 2,42, é verdade. Agora voltou a memória. 2,42. Características. Isso daqui são características da igreja. Vai até o último versículo lá, 47. Que são as características que tem que ter uma igreja. Se a igreja não tem essas características, ela não é uma igreja de restauração. Por quê? A sinagoga aqui presente era uma sinagoga constituída pelos apóstolos. E os apóstolos estavam fazendo o trabalho de um restaurador. Eles estavam restaurando o contexto da fé original na época deles. Por quê? O judaísmo estava banalizado. O judaísmo ele estava com muita influência babilônica. E tem até hoje dentro do judaísmo. Os meus irmãos judeus aí vão concordar. Tem muita influência da Babilônia. Vou dar um exemplo. No Shabat, olha a ordem que Deus falou. Leia aí para você ver, na porção 35. Só para vocês verem, depois nós voltamos aqui nas características. Só para confirmar as características que a Babilônia fez no meio judaico. Olha lá. Êxodo 35, ó. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse: são estas palavras que o Senhor ordenou que cumprisse. Trabalhará 6 dias, mas o 7º vos será santo. O sábado do repouso solene é o Senhor. Quem nele trabalhar, o que acontece? Porque o salário do pecado é a morte, nada mudou. Não acenderás fogo em nenhuma das vossas casas no dia de sábado. O que o judeu faz para receber o sábado? Acende vela. Aí, meu irmão, você que acende vela. E aí, o que você me diz? O cara acende vela para receber o Shabat. De onde eles aprenderam a acender vela? Costume babilônico. Não existe essa ordenança na Bíblia. Mesma coisa, não existe ordenança do kippah. O kippah como se fosse uma cobertura espiritual que eles se colocam abaixo de Deus. Só que não tem ordem nenhuma na Bíblia para o kippah. O kippah era um costume dos babilônios fazer isso aos deuses deles pagãos. E aí? Então, tanto o judaísmo... Mas quando Deus fala para não acender fogo, não é com uma fala específica para algo, que esse fogo é por conta do povo não ir buscar lenha. É específico. É por conta do povo não sair para trabalhar no dia. Sim, é específico. É específico porque homens foram pegos trabalhando no sábado. Mais para frente nós vamos ver isso, em Números capítulo 15. O cara sai e vai catar lenha para acender o fogo no sábado. Esse fogo era específico, porque imagina um deserto, o trabalho que dá para você ir buscar a lenha para acender fogo. Porém, o que eu quero dizer é, não existe ordem para você acender o fogo, acender a lâmpada. E os homens aprenderam isso com os pagãos. É igual a gente quer fazer o quê? Igual uma ideia que alguns fazem, afrouxar a lei. Deixaram, não, isso daí não tem problema. Mas se o Eterno determinou, não tem problema. Alguma coisa Ele quer nos ensinar. Pode ser que não seja tão grave, mas Ele quer nos ensinar. Porque olha só, o homem que foi pego lá, nós vamos estudar isso em Números, mas eu só vou dar já esse spoiler para vocês. O cara que foi pego trabalhando no sábado, ele estava buscando lenha para acender o fogo. Irmão, pegaram esse homem, levaram até Moisés, tipo os caguetos, X9, pegaram o cara e levaram até Moisés. Falou: Moisés, esse cara aqui foi pego
pegando lenha no sábado. O que a gente faz com ele? Moisés lembrava disso daqui? O homem que foi pego, que acender fogo, que trabalhar, vai morrer. Moisés lembrava? Não. Moisés falou, não sei, peraí, eu vou perguntar para o Senhor. Senhor, o que a gente faz com esse cidadão? Porque não tinha tipo assim um castigo na cabeça de Moisés. Tinha já o mandamento, ó, êxodo, Deus já deu, esse homem morrerá. Mas como que ele deve morrer? Moisés não sabia. Então Moisés, e agora, Senhor, o que eu faço com esse cara? Coloque ele no meio do povo de Israel e apedreje. Já pensou, meu? Você tá, eu queria só fazer uma comidinha pro meu filho. Morre. Então assim, as pessoas hoje brincam com Deus. Brincam de, é mandamento, mas hoje em dia não é mais assim não. Deus não mata mais não. O salário do pecado é a morte, você vai receber a recompensa no final do mês. O salário não é no final do mês? Então quando acabar a sua vida, você vai receber a recompensa. Porque quando Deus dá a ordem de não acender fogo, mas ele está dando essa ordem para não acender fogo mais para o cara não trabalhar, ele está preocupado com a pessoa. Você está preocupado com o quê? Você está acendendo fogo? Calma. Não é com fogo não. O que eu estou querendo dizer é que Deus está preocupado mais com o trabalho. Com o trabalho. A pessoa não pode ficar, a pessoa não trabalha no dia do sábado. Então, mas foi isso que eu disse, eu não falei diferente não. Perdão. Não é isso que eu estou falando, gente. É por causa do trabalho. Eu só estou falando que, o que acontece? Às vezes as pessoas afrouxam a lei. Vou dar um exemplo. Os caras aprenderam costumes babilônicos, acenderam vela, é isso que eu estou tentando falar. Acender vela para receber o Shabat. Deus não ordenou isso. Então o que o homem costuma fazer? Colocar palavras na boca de Deus. Fazer coisas que Deus nunca ordenou. Vou dar um exemplo. O que a igreja faz? Campanha. Onde tem uma ordem disso? Onde tem, tipo assim, me façam 7 dias de corrente, porque eu vou desatar todos os nós. Por exemplo, tem isso. Me faça uma novena. Isso veio do catolicismo. Os romanos tinham esse negócio de oferecer alguma coisa, fazer um treino para aqueles deuses lá e trazer benefícios. Enfim. Só que não é a nossa realidade. A nossa realidade é o quê? Fala lá. Entende? Pode acender normal? O ideal, já vou falar, é você deixar sua comida preparada um dia antes. Esse é o ideal. Por quê? Porque o maná vinha com porção dupla na sexta-feira, para que o povo no sábado não precisasse se preocupar com a comida, já estava lá. Então sexta-feira Deus mandava o maná duplo. No caso de acender fogo, está falando, acender o fogo do fogão no sábado, para esquentar a comida. O problema não é acender o fogo, o problema é o tempo que vai perder fazendo a comida. Você está trabalhando para você. O problema é trabalhar. Não, Não é? Não, vamos lá. Vou ter que explicar isso daí. Eu queria dar outra porção, mas agora, tá vendo? Mas tudo bem, vou ter que explicar. Não, vou explicar para ficar bem claro. Você come no sábado? Lógico que come. Deus dava um maná duplo na sexta-feira para o povo se alimentar no sábado. O que Deus não quer é que você se preocupe com isso. Que você retenha o seu tempo para isso. Porque tem gente que, quer ficar no cozinha, fazer comida da hora, Não. O dia de Shabat é um dia que tem alusão à redenção final, à conclusão de tudo. O 7º dia de Deus não aconteceu. É profético quando a Bíblia fala assim, e Deus descansou. Aí a gente prega que o guarda de Israel nem tosquenejará. Tosquenejar e cochilar. Ele descansou como? Porque ele criou o homem já deu novidade, já teve que arquitetar um plano de criação e já veio trabalhando. Quando que Deus descansou? O 7º dia de Deus não aconteceu. Aí você tem que estudar o que Pedro falou. Um dia para Deus é como 1000. Nós estamos no calendário bíblico chegando no ano 6000. Quem foi criado no 6º dia? O homem. Por isso que o ego está tão aflorado. O milênio ainda vai chegar. Então o 7º dia é profético. Quando eu guardo o Shabat, eu falo para o mundo. Porque o que é a guarda do Shabat? É uma mitzvah, é um mandamento? É.
mas ele é um mandamento específico, chamado edut. Repitam aí. O que é edut no hebraico? Testemunho. Eu testemunho a minha fé no Deus que criou isso. Não tem como eu falar assim, em que Deus que você acredita? No Deus de Israel. Você guarda o sábado? Não, mas ele santificou esse dia. Você crê nesse Deus mesmo ou no Deus romano que guarda o domingo? Porque Mitra guarda o domingo, dia do Deus Sol, Sunday, até no inglês é assim, né? Então nós temos que tomar cuidado em quem nós estamos verdadeiramente crendo e mostrando a nossa fé para o mundo. Eu, quando era da quadrangular, eu criticava os adventistas, e os judeus, eu criticava todo mundo, mas esse cara é louco. Jesus é o Senhor do sábado, esse cara está falando besteira. Por que Jesus é o Senhor do sábado? O homem foi criado em que dia? E o sétimo é o sábado. Quem veio primeiro, 6 ou 7? 6. Então o homem é Senhor do sábado, é isso que Cristo queria falar. O sábado foi criado para dar o descanso, a redenção final, o descanso eterno de toda a jornada que você percorreu. Por isso que trabalhamos 6 dias de jornada e no 7º repousamos, porque mostramos ao mundo que nós cremos que vai chegar esse dia. É a fé, eu creio na redenção final. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar. Só que esse dia de Deus, o 7º, é profético. Não aconteceu, irmão, ainda. De Deus, não. Nós estamos vivendo um tempo de homem, por isso que o ego é aflorado. Ó, tudo é o egocentrismo. Meu, teve um pastor aí que regaçou um outro aí falando. Aí tá lá na internet, né? Pregação egocêntrica, pregação cristocêntrica. O cara falando, Cristo olha para você, Ele viu você, Ele não sei o que você. Ai. Aí o outro pastor pega e fala, mas esse cara tá falando nada da Bíblia, tá falando da cabeça dele, tá doido. Tá falando da cabeça dele. O cara fala que eu vou te mostrar. Eu vim fazer a vontade. A Cristo falando, eu vim fazer a vontade do meu Pai que me enviou. E veio agradar o homem. Conversa furada. Por quê? Porque palavras egocêntricas é uma palavra mais gostosinha. Tudo que é muito gostoso faz mal. O açúcar é gostoso, faz mal. Chocolate é gostoso, em excesso faz mal. Tudo que é muito gostoso em excesso faz mal. Agora o que é amargo, o que é azedo, faz bem para a saúde. Olha que bênção, né? Por isso que lá na eternidade, a folha da árvore que está no meio do jardim será para a cura das nações. O que cura as nações é o amargo. Come folha para você ver se é doce. Os outros querem comer só frutinho gostosinho. Não é. O que muda a vida de pessoas é o amargo. Estou com problema no estômago. Come boldo, mentruz. Como que é o nome lá? Vocês ficavam falando para eu tomar? Mastruz, menstruz? Mentruz. Amargo, toma. Aí os outros, vamos fazer um detox. Que é um couve. Limpar o organismo. O amargo é cura. Irmão, a medicina dos índios, dos antigos, era uma medicina extraordinária. Era tudo natural. Pode ver se os animais, eles compreendem a criação, eles estão com algum problema. Já viu o cachorro comer mato? E é um mato específico. Ele vai comer para fazer o quê? Curar ele. Ele está com algum problema. Quando o cachorro come alguma planta, algum negócio, ele está com algum problema. E ele vai caçar a planta certa para curar ele. Olha. E o ser humano? Tem escolhas. O que você escolhe? Uma salada? Ou você escolhe um Big Mac? O que você escolhe? Salada ou Big Mac? Big Mac. Já quero. Uma folha de alface. Você deixa quieto. Já quero. As nossas escolhas, irmão, e ó, escuta aqui, é tudo isso na nossa vida. O que você condiciona a fazer uma coisa, você condiciona a fazer todas as outras. Se desde a tua alimentação você não se cuida, você vai se importar com o que mais? É o seu corpo, é a sua saúde, é a sua vida. Hoje eu estava falando com os meus amigos, eu estava comendo gorduroso, um lanche, aí estava comendo um lanche e tomando refri. Eu falei, mano, eu vou parar, eu vou vencer demônio, amarrado. Eu vou vencer.
Não, eu tenho que ser mais forte com o refrigerante, pelo amor de Deus. Aquilo ali é um veneno e a gente está tomando. É um veneno, aquilo é um veneno. Quantas substâncias químicas tem no refrigerante para ser... Qual que é a palavra que o pastor mesmo, o Flávio, usou aquela vez? Palatável, palatível. Hiperpalatável. Ai, meu doutor. Você tá doido? Então o negócio é gostosinho. Aí por isso os outros, ó, manda, mas não faz bem. Aí você pega um limão azedão, com um pouquinho de água, aquilo faz bem. Aí, ó. Sem açúcar. Aí, olha só, estou começando a sentir uma dor aqui, ó, debaixo dos arcos costais. Falei, Maria, isso daqui não é normal, nunca senti isso daqui. Estou começando a sentir uma dor. Aí fui ver nos órgãos o que é. Aí tá tipo o pâncreas. Qual que é a função do pâncreas? Insulina. Falei, será que eu estou ficando diabético? Ô Vaso, nosso corpo responde, ele começa a dar sinais, sintomas, começa a doer. Eu falei, vou parar, cortar o açúcar. Porque eu sou um formigão. Eu não como a semana inteira doce, eu não como. Porque não dá tempo, não é porque eu não quero. Não dá tempo, a atividade é muita atividade. Então chega às vezes no fim do dia, às vezes nem almoço, um erro. Que é corrido para mim. Mas chega no Shabat, é sábado de paz, irmão. Aí acaba a porção, eu almoço com a minha esposa. E eu peço pra Kailane, e Kailane vai lá comprar doce pro pai. Atrás caixa de bombom, gibi, doce de coração de abóbora. Eu como tudo. Aí fico na overdose da glicose. E durmo a tarde toda. Que dá uma moleza, dá um pico de insulina. Mas quem está sentindo? Meu organismo, é burrice. Eu estou falando aqui, irmão. Estou ensinando vocês de coisas que estão acontecendo comigo. Então vocês não precisam mais errar. Aprenda com os meus erros. Não precisa. E eu determinei na minha vida, como eu chego. Minha mulher faz mais de 4 anos que não bebe refrigerante. Extremamente. Conseguiu. Glória a Deus. É uma coisa difícil deixar um refrigerante? Eu estou deixando café, eu não tomava café. Sabia que eu não tomava café? O Du começou a trabalhar comigo. E o Du faz um café da hora, mano. Gostoso. Amanhã tem. E eu não tomava, meu pai a vida inteira tomou. A família do meu pai era tomar café, escutar música e ficar assim no sofá, balançando no sofá. É a família do meu pai, se você for lá no Ipiranga, você vai ver. Os caras estão assistindo o jogo do Corinthians, com o café balançando. Você pergunta pra minha esposa, você olha assim, você não acredita. É um costume, gerou um costume. Beleza. Eu nunca gostei de café. Aí o Du começou a trabalhar, comecei a tomar café. E o negócio, o café, tem café, vicia. Tem pessoas que vai parar de tomar café da dor de cabeça, porque já está condicionado aquilo. Então tudo que você não consegue vencer, ele é o teu senhor, você se tornou escravo daquilo. Eu não quero ser escravo do lanche, escravo do refrigerante, eu sou mais forte do que isso. Então chegou a hora de vencer. Mudar a dieta, mudar a alimentação, mudar os hábitos, criar hábitos novos, para a gente ter qualidade de vida. Aí, não respondi nada à questão, né? Da hora, eu sou o melhor do mundo. Vamos lá. Podemos comer no sábado? Podemos. Qual que é o ideal? Fazer um dia? Vai esquentar, professor. Para esquentar, qual o trabalho que dá? Ó. Mesmo assim. Hoje é assim, ó. Você viu o pôr do sol? O que eu queria explicar é assim, que Deus está preocupado com o trabalho. Isso. Se o fogo for dar trabalho para a pessoa cozinhar, e Deus não permite. Isso. É que nem na época, ele estava preocupado com o trabalho da pessoa. Isso. Se o fogo for dar trabalho, aí não permite. Exato. Então vamos lá. Amados, para você esquentar uma comida, você não tem trabalho para isso hoje. Você aperta lá o... Como que não tem o elétrico? É ainda no isqueiro? Não tem problema. Mas o que você gasta de energia? Mas você tem que deixar o negócio pronto. Ou faz igual eu peço. Eu não tenho trabalho nenhum, irmão, de fazer comida, de esquentar comida, nada. Eu preciso comer, eu peço. Por favor, me traga um comida.
Mas outro falando, mas está fazendo negócio no sábado. Não é negócio. Negócio é quando você faz business visando financeiro para você. Isso é negócio. Quando você compra algo que é para a tua saúde, para manter a tua vida, não é negócio, é sustento. As pessoas confundem. Davi entrou no templo quando não se podia entrar, e ele comeu dos pães da preposição que só o sacerdote comia quando ele fugia de Saul. Deus matou ele? Por quê? Vida. A vida tem precedência. Um exemplo: todos nós convertemos. O mundo converteu, todo mundo guarda Shabat. Todos. Quem que eu disse que guarda? Todos. Que é o ideal. Alguém se machuca no sábado, o médico faz assim: tô de descanso, só vou te curar no domingo. Pode fazer isso? Não. O médico que tem a sua clínica, ele tem que deixar fechado. Porém, se chegar um paciente com risco de, ele tem que atender. Porque a vida tem precedência. Gravem isso. Por isso que as pessoas não entenderam o que Cristo estava falando quando os judeus os criticou que ele curou no sábado. Os caras não estavam interpretando a Torá da maneira adequada. Existia uma má interpretação da Torá, um costume muito religioso errado de praticar os mandamentos. Então Yeshua está ali e curou um homem no sábado. Aí os caras, ele cura no sábado. Aí Jesus falou: da hora, né, seus hipócritas? Tipo hipócrita. Se a ovelha sua cair num buraco, você só vai tirar ela no domingo? Né? Se a gente já... Ó. Igual um certo homem que fazia assim, né? Quem é esse cara? Você lembra? Lembra do cara que fazia assim, ó? Imagina se Jesus fosse pretinho. Curei no sábado, os caras vinham: você curou no sábado? Meu, o povo não interpreta da maneira adequada. O sistema religioso, ele coloca cabresto na vida das pessoas. Ou as pessoas afrouxam demais a lei, ou é bitolado nela. A lei, ela tem um propósito. Qual que é o propósito da lei? Gerar princípios. Por quê? Vou te explicar o porquê, agora nunca mais você vai errar. Qual que é o objetivo? Onde estava, melhor perguntar assim, onde estava o jardim? Onde que ele estava? Na cidade do Éden. Ele estava lá no Éden, certo? Em que livro que fala isso? Gênesis. Quem que foi colocado aqui no Éden? Adão, que era a representação da humanidade. Ele era perfeito. Ó, como vocês estão bom. Perfeito. Maravilha. O que significa Gênesis? Então quem tem princípio volta para o princípio. O objetivo de toda a instrução é gerar princípio, porque nós temos que voltar para Bereshit. O lugar que nós vamos habitar é a Nova Jerusalém. Quem é a Nova Jerusalém? Cristo já nos deu a dica, que já está formada desde a fundação dos séculos, e que ela foi ocultada. Olha só que interessante, o jardim foi ocultado de nós, não foi? Ou você está vendo aí o jardim? Ele foi ocultado. Ele está lá nessa cidade ainda? Não, porque o nome dessa cidade já mudou. É a área da Mesopotâmia, que tem o rio Tigre e Eufrates. O rio ainda está lá, que banhava o jardim. Mas o jardim onde está? Isso aqui lugar parece um lugar seco. Então está oculto. Onde que está o Mashiach? Onde que o Mashiach está? No jardim. Você lembra que é colocado o anjo com o livro na mão e com uma espada desembanhada para proteger? Quem é esse, o anjo? Anjo no hebraico é malar. Malar é mensageiro. Quem foi o mensageiro que veio na terra para falar do reino de Deus? A gente tem que começar a entender as escrituras num contexto mais profundo. Porque onde está o jardim, está o Mashiach. E ele traz o jardim de volta para nós, a restauração de todas as coisas.
E ele vai falar assim: vinde, benditos do meu Pai, entrar na terra que é por herança, desde a fundação dos séculos. E os que tiverem à esquerda, apartados de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Iniquidade é anônimos, é sem lei. Mas Senhor, naquele dia vão chegar e vão falar: eu curei, eu libertei. Não pratica a Torá, anônimos, sem lei. Apartados de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando você estuda, começa a estudar o contexto original, você começa a falar: meu Deus, vai ter um monte de gente que é apartada de mim. Mas Senhor, vivi na igreja a minha vida inteira. Mas eu te pedi isso? Não. O pedido dele é para a gente restaurar. Olha só, ele veio na terra, anunciou o reino. Maravilha. Os discípulos começaram a trabalhar em prol desse reino. Sim ou não? Qual que era a pregação de Pedro? Pega lá a pregação dele. Arrependendo-se e convertei-vos, para que sejam apagados os seus pecados e venham os tempos do refrigério. E o que? E Deus nos envie Cristo, até que o tempo da restauração se conclua, de todas as coisas faladas pelos profetas. Falado desde os profetas, o tempo da restauração. E ele nos envia Cristo. Aí você lê, você fala assim: espera aí, Cristo já não tinha vindo? Pedro que está falando. Ele já tinha vindo, se acendeu, foi oculto. Tudo bem? E ele está pregando numa vinda de Jesus. Ele está falando do quê? Da volta do Mashiach, para concluir todo o propósito da redenção final. Só que as pessoas estão ali. Aí judeu entende disso, porque ele está falando em hebraico. Ele está falando tipo um Olam, estabeleceu o Olam Rabá. Ele está falando tudo em hebraico. E judeu entende disso. Quando os judeus entenderam daquilo, eles compungiram o coração e falaram: e o que nós vamos fazer agora? Arrependemos e convertemos, para que sejam apagados seus pecados. Só que a pregação de Pedro não é uma pregação: ó, aceita Jesus para morar no céu. Vê lá se é isso. Não é. Ele vem falando desde Abraão. Ele vem mostrando a história desde Abraão, a genealogia. Ele vem criando. Aí ele fala: Yeshua, quem vocês transpassaram, ele é o Mashiach. Os outros: tá. Porque o judeu só espera Mashiach, ele já conhece o Torá. Aí ele fala: ó, tá vendo quem vocês penduraram no madeira? É o Mashiach. Mas ele veio construindo todo o histórico, desde Abraão. Olha a pregação dele, depois lê com carinho, com outra ótica. Aí os caras se apavoram, falam: e agora? Pendurando no madeiro? Falou: então se arrepende e se converta. Vai ser apagado o seu pecado, vai vir um tempo de refrigério pela presença do Senhor, e ele vai enviar a vocês novamente Cristo. Atos dos Apóstolos capítulo 3, versículo 19 e 21. É a base desse ministério. O trabalho da restauração está aqui, ó. Restauração de todas as coisas. Pedro trabalhava nisso. Foi isso que eu estava falando, que o judaísmo errou, porque o judaísmo estava com conceitos babilônicos. E até hoje tem o rabinato babilônico, é uma porcaria. É a mesma coisa do cristianismo romano, é uma porcaria. Por isso que nesse ministério nós não vivemos nem o cristianismo romano e muito menos o judaísmo babilônico. Nós não vamos colocar aqui costumes judaicos para vocês, porque não foi posto para a igreja. Não foi posto para os primeiros, vamos dizer assim, seguidores de Nazareno, os gentios que começaram a seguir Jesus. Não foi posto. Qual que foi posto para eles cumprirem? As leis noéticas, sabia disso? Primeira coisa que um crente tem que aprender: leis noéticas. O que é leis noéticas? É chamada leis universais. Não matar, não se prostituir, não comer sangue, não profanar o nome de Deus, não molestar animais. Molestar animal é fazer o animal sofrer para te dar o alimento. O animal tem que morrer uma vez só, sem dor. Quanto menos dor você dá para o animal, melhor, porque ele vai se sacrificar por causa de você. Deus pensa até no cuidado disso daí, irmão. Então Deus é detalhe, não pode comer sangue. Aí crente come o que? Chouriço, sarapatel, as comidas com molho pardo de galinha, lá de sangue. O crente come, não tem problema nenhum. Irmão, eu não estou falando nem de Torá, porque o crente não quer Torá. Eu estou falando de Brit Hadashah. Eu estou falando de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 20. Atos, capítulo 15, versículo 20. Concílio de Jerusalém, feito pelos apóstolos. Atos 15, versículo. Ali estão as leis noéticas. Leis universais. Leis universal é para
todos. Quem cumpre leis universais são chamados tementes a Deus. Por isso que Cornélio era um temente a... Ele não praticava a Torá, ele praticava leis universais. Quem pratica a Torá é tzadik, é justo. Tem essas diferenças na Bíblia. Você olha, e era temente a Deus. Peraí, temente a Deus não conhece toda a Torá, mas pratica os princípios fundamentais do mundo, que é não matar, não roubar, não idolatria, oi? Ele tem isso dentro dele. É um cara que anda em justiça, é um cara que não faz mal para os outros. Já viu aquelas pessoas que têm essas características sem conhecer a palavra? Você já conheceu? Essas pessoas são os tementes a Deus. Agora, quem são os tzadik, os justos? Aqueles que praticam mandamentos, praticam a Torá. Esses são os tzadik, os justos. Você vai ver o tempo todo na Bíblia a diferença. Era justo diante de Deus, era temente. Porque tem diferença. Para a humanidade, se todos forem tementes a Deus, já torna uma sociedade uma bênção. Já torna uma sociedade abençoadora. Se todos forem tzadik, meu Deus, estabelece o reino. Porque todos serão justos. Imagine, pela morte de um justo veio a justificação de todos. Imagine se todos forem justos. Conseguiu imaginar? Aí qual que é a vontade de toda essa unidade, desse poder, de estarmos juntos, de trabalharmos na engrenagem? Sermos o corpo de Cristo, trazermos a justiça de Deus sobre a terra, estabelecermos o reino de Deus sobre a terra. Só que isso requer o meu comportamento, o seu, o nosso, todos juntos trabalhando em conjunto para estabelecer isso. Irmão, você quer um mundo vindouro? Quem quer? De verdade, quem quer herdar a eternidade? Porque a promessa da eternidade é: não haverá mais nada ali. Além do Rio Azul, não é? O Rio Jordão era azul? Não, só queria saber, não sei. Vermelho? Está confundindo com o Egito, não, que trouxe umas águas sangue. Mas vamos lá, ó. Há uma promessa da eternidade maravilhosa. Não haverá mais. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais enfermidade. O seu corpo será modificado num corpo glorioso. Reinaremos com ele para sempre. É uma promessa tão maravilhosa que às vezes o nosso cognitivo fica assim: será? Aí tem as partes, metáforas da Bíblia, fala as ruas de ouro, mas é algo para mostrar o glamour, a maravilhosa grandeza de Deus. Os caras acham que vai andar na rua de ouro mesmo. Eles vão aprender na escola o que é metáfora, a figuras de linguagem. Eles acreditam que é mesmo. A rua vai ser de ouro. É uma alusão àquilo que será maravilhoso. Amém? Por que de ouro? Porque aquele lugar todo vai resplandecer a glória de Deus. Como que ficou o rosto de Moisés quando entrou na fenda da rocha? Imagine como será um corpo glorificado. Dizem os judeus e o estudo rabínico que a única parte de Adão mesmo que ficou em nós é a unha, porque é a parte que mais reflete a luz. Por isso que tem o costume judaico de acender a vela e colocar a unha perto da luz. Depois você faz esse teste, você vai ver que é o que mais resplandece. Porque se o nosso corpo era feito de uma escama diferente, ele resplendia mais aquilo que era de Deus. Então quanto mais perto de Deus, mais você resplandece aquilo que é de Deus. Então eles põem a mão perto do fogo. Quem é Deus? Fogo consumidor. E Deus, figura de linguagem, passeava no jardim. A voz de Deus passeava no jardim. Tudo bem? Então Adão tão perto de Deus, o que ele resplandecia? O que Deus era, imagem e semelhança. Por isso que os animais, diz os estudos, que os animais achavam que tinha um Deus lá e um na terra. Tem dois. Adão era como um Deus. Como o leão não comia o Adão? Não, os animais, uma que os animais tudo era vegetariano. Sabia disso?
Sabia que você era vegetariano? Você não, né? Seus antepassados? Maravilha. Então já aprendemos. O princípio da unidade é para ter o poder, para quê? Para ser o corpo de... O que o corpo de Cristo fez? Sacrifício pela expiação de todos os pecados. Nós, como o corpo de Cristo, fazemos o quê? Sacrifícios para alcançar mais alguém. Já assistiu aquele filme Até o Último Homem? Por que vocês não tomam isso para fé? Só mais um, Deus, me ajuda a salvar mais um. Você é crente mesmo? Por que vocês não tomam isso para vocês? Senhor, me ajuda só a salvar mais um. O cara tá sangrando, tá com a mão, não aguenta mais, as bombas estourando, o bicho pegando. Senhor, me ajuda a salvar mais um. E o cara guarda o Shabat. Vocês viram no filme? O único dia que ele não guarda, ele vai se ferrar. É. Vamos esperar o soldado fazer a sua oração. Mano, o cara virou. O cara é o mais humilhado. Os humilhados serão exaltados. Está escrito. Aquele filme ele mostra muita coisa que a gente não faz. Ó, já pensou você no seu dia a dia? Acorda para trabalhar, Shema Israel, tal, eu sou espiritual Senhor, eu sou Israel do Senhor, me ajuda a salvar mais um nesse dia. E vai trabalhar? Você vai ficar direcionado a alcançar mais alguém. Irmão, como que vai ser o mundo? Muito melhor. É que você não entendeu isso. Se você alcançar as pessoas, o mundo vai se tornando melhor, porque as pessoas vão melhorando. As pessoas vão melhorando. Ah, mas pastor, tem o maior cara da igreja, as pessoas da igreja só pelo sangue. Ah, mas é melhor do que quando estava no mundo. Às vezes a gente tem uns desviozinhos, mas no mundo nós tínhamos desviozão. Está todo errado, prejudicava os outros, usava droga, se perdia na noitada, nas luxúrias, nas vaidades. Agora não, às vezes é um deslize, uma machorrará que não deveria, algumas coisas assim, um probleminha aqui, mas estamos trabalhando para melhorar. Amém? Amém? Me ajude a salvar mais um. Unidade, vamos trabalhar como o corpo de Machia. O corpo se sacrifica pelo outro. O corpo se sacrifica pelo outro. Porque alguém se sacrificou por nós. Esse é o processo. Maravilha. Para isso Deus vai trazer capacitação do Ruach HaKodesh. Aí entramos na próxima porção. Que olha só, vocês vão estar unidos, mas vai ter qualidades individuais. Dentro da qualidade de cada um de vocês, na unidade compõe um time forte. Você pega a habilidade do Neymar, você pega a habilidade do Messi, você pega a habilidade do outro, cada um com a sua característica, põe tudo para jogar junto. Meu Deus, que time extraordinário que fica. É a mesma coisa, dentro da sua habilidade, aí dentro das minhas habilidades, dentro das nossas habilidades, compomos uma unidade. Só que cada um tem característica específica pela qual o Eterno chamou e concedeu o Ruach HaKodesh para te capacitar a fazer. Então uns cuidam disso, outros cuidam do louvor, outros cuidam da pregação, outros cuidam da instrução, outros cuidam de... Cada um dentro da sua função que Deus concedeu e deu habilidades, compõe esse corpo. Então aquilo que eu sou deficiente, você supre minha necessidade. Aleluia. Aquilo que você tem dificuldade, o outro supre a sua necessidade. Porque a habilidade que falta em mim tem em você. Estão conseguindo entender? Olha só, quando eu canto com as meninas, eu pareço um passarinho roxinol. Quando eu canto sozinho, mas uma calopsita. Passarinho muda. No conjunto fica mais bonito. Sozinho eu não tenho tantas habilidades assim. Então as habilidades dela preenchem o espaço que falta em mim. Sabe? Para compor. Isso é maravilhoso. E a gente trabalhando junto, a gente vai conseguir trazer essa melhoria chamada Tikkun Olam. Melhoria do mundo. Tikkun, melhoria. Olam, do mundo. Porque o mundo que vivemos qual é? Razê, sofrimento. Cristo falou assim, ó, o Olam Razê jaz do maligno. O mundo jaz do maligno, não é qualquer mundo, é o Razê. Ele falou em hebraico. O Olam Razê
jaz do maligno, que é um mundo de sofrimento. O que nós precisamos implantar é o Olam Rabá, que está relacionado ao Malchut Hashamayim, que é o reino dos céus. Malchut, reinado celestial, Hashamayim, dos céus. Então nós temos que tirar o sofrimento das pessoas, implantando sobre elas o reino. Quem que faz isso? Nós, irmão. Os bolsomínios. Os cristosmínios. Não tem os petistas que fazem campanha para os PT? Não tem os bolsomínios que fazem campanha para o Bolsonaro? Tem os cristosmínios que faz campanha para Cristo, e a gente está esquecendo disso, que é o mais importante. Eu fico vendo, e eu faço também. Na época das campanhas eleitorais, eu corri para o lado da direita, e fiquei fazendo campanha para a direita. Sou um bolsominion. E nem gostava tanto do Bolsonaro, é porque do que estava à direita ou à esquerda, eu prefiro a direita. Nem gostando, mas estou lá. Por quê? Porque eu sei do que ele queria implantar. E o que o outro queria implantar? Razê. E o outro queria de alguma maneira lutar pelo Rabá. Quem que venceu o Razê? Está errado. A mesma coisa acontece no sistema. Satanás quer implantar o quê? O mundo jaz do maligno. Cristo veio para trazer o Malchut Hashamayim, o reino dos céus. Com quem que a gente está andando? Para quem que a gente está fazendo a campanha? Olha, ele vai voltar. É o que Pedro está falando. Ele vai voltar, se arrepende. Ele vai voltar. Aí os sinais estão mais claros do que nunca que ele vai voltar ou não. A Turquia está sendo bombardeada de tremores. Você sabe de onde que é a Turquia? De onde que é a Turquia na história da Bíblia? De onde que é a Turquia? Primeiro que é a cidade de Paulo, romana. Depois é o lugar onde foi feito o concílio de... Era a cidade de Nicéia. O que o concílio de Nicéia trouxe para a igreja? Desvios. Constantino desviou tudo. Deus não está cobrando? O Egito escravizou os filhos de Israel. O que Deus mandou para o Egito? Pragas. Deus não cobrou? Não subjugou os deuses pagãos? Então nós temos que começar a ficar atento ao que está acontecendo, irmão. A natureza está cobrando que o homem aprontou. Os mares estão se revoltando. A chuva está acabando com tudo. As pandemias estão vindo. Pandemias vindo. Tem uma aí que não vai afetar o pulmão, igual esse Covid. Vai afetar a mente. Vai deixar todo mundo walking dead. Já tem protocolo nos Estados Unidos para essa doença. Aqui no Brasil tem? Não, porque está todo mundo... Já é zumbi, mano. Jaz é morte. O mundo jaz. Aqui jaz fulano de tal. Aqui já está morto fulano de tal. Quem está nesse sistema está morto para as coisas espirituais. Por isso que nós estamos sendo vivificados pelo Ruach HaKodesh, para sair daqui vivo e fazer a obra que é o corpo de Mashiach, cheio do poder, do ó de Arão, para sermos um tribo sacerdotal e trazermos à terra aquilo que Deus chamou. É forte, irmão. Os irmãos querem trabalhar e falar, mas esse cara é engraçado. Mas é verdadeiro. Nós temos que fazer isso. Ajuntou, reuniu, unidade. Maravilha. Mas eu vou usar a capacitação de cada um para construir. Deus enviou o Ruach HaKodesh sobre Bezalel e Aholiabe, para eles serem cheios de sabedoria e habilidades para construir o quê? O que vai carregar a própria presença de Deus. Então Deus me dá o Espírito dele para fazer para ele mesmo. A diferença é que hoje as pessoas querem o Espírito de Deus para fazer para elas mesmas. Senhor, me enche de habilidade para eu ficar rico. Me dá aqui conhecimento que eu vou enriquecer agora. Sabedoria judaica, cabala judaica, do enriquecimento. Mas você quer ficar rico para quê? Qual que é o propósito dessa riqueza? Qual que é? Se for reino, Deus vai conceder. Porque quando o propósito de Deus se funde ao seu, tem unidade no propósito. As coisas acontecem.
Quando você quer uma coisa e Deus tem outra para você, é dar murro em ponta de faca, irmão. Não vai acontecer nunca. Não vai. Quantas pessoas que eu vejo correndo, dinheiro, eu preciso fazer negócio, eu preciso fazer, e não muda de vida nunca, nunca muda, nunca, nada acontece, nada, as coisas não vai, parece que tem uma amarração, a pessoa vai se frustrando, por quê? Não está o propósito unido com Deus. Cristo falou assim, sem mim, então, sem mim nada podemos fazer, nós somos o corpo de Mashiach, estamos fazendo funcionar esse corpo, porque o corpo dele imolado por todos nós funcionou. Nos trouxe para a presença de Deus. E nós, unidos no propósito, estamos trazendo quem? Hoje está tão difícil trazer uma pessoa, irmão. Não dá? Mas é por causa disso que nós vamos parar? Então, convida, a sua parte é convidar a falar. Amado, Jesus está voltando, você não está vendo não? Vai continuar. E irmão, tem que parar de massagear o ego dos outros. É olhar para a pessoa na hora que ela dá a oportunidade para você. Qual que é essa hora? Na hora que ela reclama da vida dela. É a oportunidade que você tem. O problema é seu. Olhar no olho do olho. Sua vida está ruim, que fique pior. Porque Cristo veio para te trazer uma vida digna. Você não quer. Poucas. Você quer? Vem. Mas vai mudar mesmo? Olhar-vos para mim e ser salvos. Olha o que os homens falavam. Olhar-vos para mim e ser salvos. Por quê? Porque existe um princípio. Cuida-te de ti e da doutrina. Fazendo isso salvará tanto a ti quanto aos outros que te ouvem. As pessoas vão olhar para a tua vida. Sua vida é um lixo. Desculpa, não é, mas um termo usando. Sua vida é um lixo. Aí os outros olham e falam assim, vem para Deus quem vai mudar a tua vida. Mas não mudou nem a sua. Vai mudar a minha não. Então você tem que ter um testemunho. Edute. Por isso guardamos o Shabbat. Edute, testemunho. Eu creio nesse Deus que santificou o Shabbat. Edute. Às vezes está para dentro, às vezes está para fora, mas está aqui. Edute. O que é isso? Eu testemunho um Deus que me deu ordem para cumprir mandamentos. Isso daqui me salva? Não. Mas me lembra do que eu tenho que fazer. É só uma lembrança. Por quê? O homem foi pego transgredindo no Shabbat. Deus ordenou, apedreja. Todo mundo apedrejou. Agora falou assim, agora vocês fazem franja das vestes. Para vocês não esquecerem da minha lei. A mulher do fluxo do sangue tocou aonde, Jesus? Na franja das vestes. E ela foi curada, porque aqui representa a lembrança da palavra. Mulher usa isso? Não. Mulher usa o talit? Não. Mas você vê nas igrejas as mulheres tudo agora se cobrindo de talit doida? Porque as pessoas não sabem o que estão fazendo, irmão. Elas não têm instrução. Mas aqui você tem instrução para te capacitar. Porque a instrução vai carregada daquilo que é de Deus. E o que é de Deus? A essência. Quando você é preenchido dessa essência, vai criando dentro de você princípios. Por quê? O objetivo é a gente voltar para o... Em Apocalipse Deus fala assim, lembra de onde caiu e volte. No final Deus pede para olhar para o começo. Volta. Lembra do primeiro? Não é o primeiro amor meu do encontro com Deus. É o primeiro amor dos apóstolos que morriam pela fé, que faziam a obra. É aquele primeiro amor. A gente sempre achou que era, eu quero voltar ao primeiro amor. Aí a gente lembra do nosso encontro com Deus. Não. Eu quero voltar ao amor que Pedro tinha. Que João Batista ficava lá pregando arrependimento no deserto, comendo grilo, tomando mel. Para sobreviver. Com que cara sobrevivia? Os essênios eram meio assim, os judeus essênios. Meio doido. O cara no deserto foi lá. Arrependei-vos, raça de víbora. Quem vos fascinou a se desviar dos preceitos de Deus? Está vindo aquele, viu? Que eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. E quando ele vier... Mano, imagina o cara pregando. E assim, o povo começa a igreja. Amado, o cara apontava tanto o pecado que ele perdeu a cabeça por causa disso. Ele chegou lá para a tribo dos fornicadores e falou, você em adultério aí? Você acha que não sabe, né? Vocês que não se arrependam não. Perdeu a cabeça. A mulher ficou nervosa e falou, eu quero a cabeça de João Batista. Por quê? Porque ele condenou o pecado. Fala para mim na atualidade quem condena pecado. Qual pastor? Qual igreja? Qual profeta tem coragem de condenar um pecado? Ninguém, porque o pecado agora tudo é pela graça, ele te perdoa. Quem é os caras que condenam o pecado e fala, para de pecar,
se arrependa. Está vindo o dia, está chegando a hora. Noah estava pregando sobre isso, vai vir o dilúvio. E o povo desacreditado. Ih, vai cair chuva do céu, nunca caiu. É igual os outros, Jesus está voltando. Eu escuto isso desde que eu nasci. Bom, então continua aí. Na hora que a porta se fechar, a Bíblia fala que os outros vão ficar batendo. A porta se fechou, irmão, acabou. Fechou, acabou. A porta que Deus fecha, a porta se fechar, acabou. Leia lá. Na conclusão de tudo, quando Yeshua voltar, na hora que as portas fechou, não adianta, mano. Acabou para você. Ele conta até uma parábola. O pai vai fazer uma festa. Fala para o filho chamar todo mundo. Não, chamar os amigos. Aí o cara vai chamando os amigos. Os amigos não querem ir. A parábola de Jesus. Os conhecidos amigos, parentes, não querem ir. Aí o filho volta, fala, pai, os caras querem ir para a festa. Fala, então chama todos que quiserem. Glória a Deus. Entendeu o que Jesus fez? Ele veio porque era dele, os dele não quis, naquele primeiro momento. Então todos quanto recebeu, João vai falar isso, João 1, versículo 10 e 11. Então todos quanto receberam, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber o que crê nesse nome. Lê lá João capítulo 1 inteiro. Ele veio para específico. Os judeus esperavam o Mashiach. Mas quando o filho veio convidar, ninguém quis ir para a festa. Foi, então chama todo mundo. Só que também tem uma outra parábola. Chega um cara na festa, tá todo mundo de veste branca, chega um cara lá com a veste toda azulada. É aqui que é a festa, tio? Fala, mas a roupa não está adequada para essa festa. Não, me chamaram. Mas como que você entra com essa roupa? Essa roupa aqui não entra não para fora. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vamos dançar. Olha como você sabe. Entendeu? A Bíblia fala de uma vestimenta. Se adornar, se ataviar, se preparar como uma noiva. Quem está fazendo isso? Quem? Manter uma mancha na minha veste? Já quero limpar. Estou falando no mundo espiritual. Mano, vacilei, mano, já quero corrigir, techuvá, corrigir. Limpar a veste. Não posso deixar suja. A pessoa está sujona, depois eu limpo, depois eu faço a minha techuvá, depois eu converso, depois eu perdoo, depois eu me reato, depois eu faço, depois. Aí Jesus volta, estou com a veste suja. Por que você não se preparou? Ou estou com a minha lamparina acesa, ela vai apagando, depois eu ponho óleo. Não estou com tempo agora. A lamparina apaga. E as virgens prudentes que deixam a lamparina acesa? Amado, tem tanta palavra que a gente ficaria aqui até 5 horas da tarde. Vamos ficar? Deus. Sei que vocês têm compromisso. Mas vocês conseguiram pegar isso? Qual que é a próxima porção? O nome Pecu, que significa. Por que Deus enumera agora? Na unidade tem trabalhos específicos. Dentro da sua, vou falar agora em línguas, dentro da sua especificidade, dentro daquilo que Deus chamou específico, faça com excelência, cuidando de todos os detalhes de refinamento daquilo que você faz ao Senhor, porque o Rua tem te capacitado a isso. Não fala que Ele não te capacitou, não fala que Ele não está te dando direcionamento, Ele está dentro do que você foi chamado. Não adianta eu querer fazer o que o outro faz. Não é ele que faz daquele jeito. Eu fui chamado para isso e o outro foi chamado para aquilo. Cada um dentro da sua especificidade compõe o corpo. A pessoa mente fala assim, agora eu vou pulsar o sangue para todo. Não, filho, sua função é pensar, racionalizar, mandar impulsos elétricos, gerar memória. A sua função é outra. O coração faz bombeia sangue oxigenado para toda a parte celular do corpo.
Já pensou meu rim? Fala assim, agora eu vou respirar. Vou fazer a troca gasosa. Os alvéolos do meu rim, não, é o pulmão que faz isso. Cada um dentro da sua especificidade compõe um corpo. Deu para ficar claro isso daí? Sim ou não? Sim. Então faça a sua parte, seja o corpo. E vamos estabelecer o Maluhot Hashamai. Ele numerou, ele te chamou. E ele sabe do que você é capaz de fazer. Ele te deu qualidade, ele te deu... Irmão, ele te deu. Amém? Faça. Segundo a ordem de Deus. Vamos trabalhar em conjunto, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Não sei quando. Que às vezes tem órgãos que está deficiente, igual meu pâncreas. Já está sentindo. Às vezes, por que ele está sentindo? Não fez o que deveria. Eu não dei para ele o que ele deveria. Tem pessoas que estão se alimentando espiritualmente errado. Ao invés de ficar saudável, fica doente espiritual. Você está absorvendo coisas que não deveria. Você está absorvendo coisas que não deveria nutrir a tua alma. Absorve aquilo que é bom, retém o que é bom. A Bíblia sempre ensinou, retém o que é. O que é mal você não retém, você descarta. Tudo bem? Tudo bem? Amém. Nosso corpo é inteligente. Toxinas elimina pelas fezes e pela urina. Deixa que sai. Não retém nada que é ruim não. Deixa o seu organismo te limpar em nome de Jesus. Deus te deu sabedoria para isso. E vamos ficar saudáveis na presença do Senhor e fazer o que Ele nos chamou. Glória a Deus! Um ótimo sábado para vocês. Obrigado a vocês, o canal Guiado pela Verdade. Deus abençoe a tua vida. Não deixe de dar um like, compartilhar a informação, é muito importante. Você também aqui que nos acompanha no nosso canal do YouTube, nas nossas mídias sociais, não deixe de se inscrever, dar um like. Irmão, comenta. Nem que for assim, mano, esse pastor faz um bagulho nada a ver. Comenta. Por quê? O seu comentário ajuda a alavancar a entrega para outras pessoas. Outras pessoas também vão falar, nada a ver. E aí vai ser uma bênção. Deus abençoe a sua vida. Espero Deus ter te abençoado muito nesse dia.